Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, mais um novo programa do Expresso Educacional, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a formação gestora. Já falamos em vários programas de outros temas, mas hoje vamos nos concentrar na formação dos gestores educacionais, assistente de direção de escola, ou vice-diretor de escola, coordenador pedagógico, supervisão escolar, né? E outros nomes que possamos ter no Brasil como um todo. Né? Estamos aqui no estúdio EP76, né? Aqui na Casa Verde. Convido a conhecerem o espaço, é um espaço maravilhoso, né? Esse que vocês têm aqui, tem outros cenários, mas esse é o cenário do nosso programa, tá? Mas venham conhecer, tem muitas possibilidades por aqui, né? Então hoje vamos falar sobre formação de formadores. No programa anterior, nós falamos sobre a questão do diretor de escola, já falamos também do supervisor escolar. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, da formação de gestores educacionais, né? E aí eu olho para cá e eu digo, hoje esse programa é em homenagem a Maria Benedita de Castro de Andrade, que foi a presidente do Cinesp, fundadora, vice-presidente, né, e que nos deixou aí recentemente, mas deixou para nós um legado muito grande. Deixou uma luta sindical, a valorização do gestor educacional e, sobretudo, muitas conversas bacanas. É para você, Benê. Né? Então, hoje, vamos falar um pouquinho da formação de gestor. É muito comum, na educação, quando falamos de formação, nós temos a chamada formação inicial e a formação continuada. Qual que é a diferença? A formação inicial, normalmente, é aquela que você faz no nível superior, seja pedagogia, ou letras, história, geografia, enfim, a sua formação da sua licenciatura, né? E a formação em serviço ou formação continuada é quando a pessoa já está no ambiente educacional e ela vai lá ter as suas formações. Ela pode fazer por conta própria ou ter na sua rede educacional as suas formações. Uma grande questão que existe, né, é a formação do gestor educacional. Porque a gente fala muito de formação do professor. Como que ele pode melhorar as suas aulas, como ele pode fazer o seu dia a dia melhor. Mas e o gestor? Como é que funciona? A Lara, no programa passado, trouxe algumas pistas para nós. O Jason, em outros programas, também nos trouxe um pouquinho disso. Aqui, é um programa breve de hoje, mas para a gente trazer alguns desafios para todos nós. Eu sou diretor de escola, né? Tradicionalmente, a Prefeitura de São Paulo, e a gente traz a experiência da Prefeitura, e vamos falar um pouquinho das demais, né, que a gente tem conhecimento. A Prefeitura Municipal de São Paulo faz a formação de professores há muito tempo. Faz uma formação continuada nas diretorias regionais de educação das coordenações pedagógicas. Mas diretor é um grande desafio. Por quê? Porque não existe um programa estruturado de qual a formação dos diretores de escola. Este ano, por força de uma lei municipal que colocou que os gestores educacionais têm 4 horas de formação e normalmente para serem livre escolha, a prefeitura fez a sua regulamentação e por uma questão sua, que é um debate sindical, que a gente debate lá no sindicato, né, colocou que essas 4 horas também é para fazer a formação que eles estão trazendo para nós. A formação é bacana? Tem muitos pontos interessantes. Tem muitos pontos valiosos. Porém, é uma formação que está sendo colocada nos momentos que entendemos, enquanto gestores educacionais do Cinesp, né, sindicato no qual sou diretor de imprensa, né, que tem que ser uma formação, essas 4 horas, em local de livre escolha. A pessoa que vai escolher. A gente também não é contrário a uma formação como a prefeitura está ofertando, mas que ela seja nas outras 36 horas que estamos na escola. Isso, setores da Secretaria de Educação são contrários, outros favoráveis, não tem uma lógica fechada, né? Não existe uma lógica fechada, mas a formação ela é necessária. O gestor educacional,
Quem é o gestor educacional? É aquele que faz as articulações entre a sala de aula, a comunidade e as crianças. Então tem que ter uma formação específica. A formação que está vindo agora é uma formação generalista. É a mesma para coordenador, assistente, diretor, supervisor, né? O que venho trazer para vocês é a necessidade que nós temos, e aí em leituras feitas, em estudos feitos, também a partir do mestrado e outras questões, que nós precisamos ter formações específicas para cada cargo, né? O diretor de escola tem uma especificidade. Então vamos falar um pouquinho de cada um. O diretor de escola é quem faz a articulação final da escola. É aquele que responde por tudo que acontece na escola. Por mais que a gente tenha gestão democrática em algumas regiões, gestão democrática que a gente fez lá no segundo programa, vale a pena voltar e ver um pouquinho sobre o conselho de escola, eleições, como tem lá, né? Então, o diretor de escola, tá, é aquele que ele gerencia a escola, né? O nome pode ser meio estranho para alguns, mas ele é um grande gerente da escola, ele é um grande gestor da unidade, articulador da unidade, né? É ele que precisa estar vendo tudo o que acontece por ali. Ele não vai ter todo o domínio pedagógico de cada especificidade, sobretudo quando a gente pensa em ensino fundamental, ensino médio, que tem diversas disciplinas específicas. Mas ele precisa verificar o quanto aquilo impacta positivamente as crianças, o quanto impacta a comunidade. Então, a formação desse profissional precisa ser voltada a isso. E também alinhada à formação de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de verbas, sobretudo quando a escola é pública, né? Gerenciamento de contabilidade, gerenciamento de como você faz a conduta e a administração da alimentação escolar, né? Porque, pois, a alimentação escolar tem Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Cada escola recebe verbas não diretas na escola, muitas vezes, dependendo das cidades, mas vem os alimentos pela prefeitura ou por empresas contratadas, e tem as pessoas que preparam, ou são funcionárias públicas diretas, ou são também de contrato. E essa forma toda tem um cardápio. Esse cardápio precisa ser muito bem seguido, né? Vamos ter um programa em breve sobre essa questão de alimentação escolar. Já tivemos um, mas vamos trazer aqui a presidente do Conselho de Alimentação Escolar da cidade de São Paulo, né? E vamos falar um pouquinho mais disso. Mas é importante acompanhar se aquela alimentação saudável, orgânica, familiar, enfim, está aderindo ao que as crianças desejam consumir na escola, né? Ao mesmo tempo, alinhar desejo e necessidade alimentar. Pois senão, alguns vão falar, manda um miojo aí. Não é isso que a gente vai discutir. Vai ser uma pauta mais para frente. Mas só para vocês verem a quantidade de questões que um diretor de escola precisa trabalhar. Já o coordenador pedagógico, ele não vai dominar todas as áreas pedagógicas. Ele não vai dominar todas as áreas específicas da sala. Ele não vai falar de química e amanhã vai falar de matemática. Ou agora ele fala de matemática e ao mesmo tempo ele vai falar de alfabetização de crianças pequenas, né? Mas ele vai precisar ter um domínio, sobretudo de gestão de pessoas. Precisa ter como conduzir a escola como um todo e olhar a criança pela questão da aprendizagem. Conteúdo é uma coisa, aprendizagem é outra. Vivenciar é também uma outra questão. Então a gente precisa separar essas questões. Um outro dado importante, e aí o assistente de diretor, a gente pode alinhar que ele faz a mesma formação que o diretor de escola. Mas esses três, daqui a pouco a gente fala do supervisor, também precisa compreender como é que a gente faz o registro da escola. E é isso que eu quero agora focar com vocês. Registro, muitas vezes a gente pensa como uma questão burocrática. Não é burocrática, né? Ela é necessária. É muito comum a gente ver em empresas, a gente vê em negócios por aí, se falar o que se fez, o que aconteceu, tudo. E a escola muita coisa faz. A escola muita coisa realiza com as suas crianças. Muita coisa realiza com as famílias, mas pouco divulga. Não é para a gente ser publicitário, não é a nossa função, a gente somos profissionais de educação, mas o quanto é necessária, né, de divulgar o que é feito pela escola. Para quê? Para solidificar, para registrar, para trazer também outras discussões sobre o que tem sendo feito e, sobretudo, valorizar o que tem sido feito. Então, o registro ele precisa ser significativo. Registro educacional não é somente fazer um texto e tudo mais, mas é pensar quem será o leitor.
né? Quem será o leitor deste registro? A maioria das vezes, as famílias. Então, a grande dificuldade que muitos de nós da educação precisamos superar é sairmos dos termos técnicos da educação para termos que a população compreenda, né? Não é a população aprender os termos educacionais, mas a gente transfigurar os termos educacionais para a população. A gente pode conter ali as nossas siglas, as nossas escritas educacionais, não vamos tirar isso, mas também trazer a explicação do que significa aquilo para as comunidades. Aí a gente vai estar fazendo a formação continuada nas nossas comunidades, né? Então isso é muito necessário. E o texto, pensar, ele vai ser longo, ele vai ser curto, é uma discussão que cada escola precisa ter. Mas ela precisa ser clara. Quem lê, precisa ler o que é a criança que está lá. É uma coisa que na educação infantil é mais clara hoje em dia. Isso já existe há alguns anos, né? Ainda se tem uns desafios, que é essa transfiguração da escrita pedagógica para a escrita do cotidiano. Mas o ensino fundamental precisa avançar. Precisa ser chamado boletim, se a nota vai ser boa ou ruim, mas falar um pouquinho quem é essa criança, quem é esse adolescente, né? Explicar um pouquinho mais que tem ali. Até porque uma criança que fica 9 anos no ensino fundamental, imagina se ela tiver a cada ano 2 vezes ou mesmo uma vez só um registro, né, detalhado do que ela fez na escola, quais foram os progressos ou as dificuldades. Fica aí um desafio para o ensino fundamental e médio, né? Mas o registro é importante também para que a escola ela fique cada vez mais fortalecida, para que a educação não tenha ataques, como a gente teve recentemente de um deputado, nem vamos citar o nome, né, quis falar alguma coisa que o professor faz isso, faz aquilo. Ele pode ter a crítica, a gente pode aceitar uma crítica ou não, mas ele foi até a escola verificar como está hoje? Acredito que não. Ele tem contribuído, trazendo propostas para a educação, ouvido profissionais de educação? Também não. Então é muito fácil falar de educação sem vivenciar, sem caminhar, sem trazer as pessoas e, sobretudo, sem botar o pezinho no barro lá na comunidade. Como assim pezinho no barro? Pezinho no barro, põe o pé na rua. Aí você vai ter que desviar de uma calçada ruim, de uma rua esburacada, ver por que a criança não vai à escola. E aí muitos falam, por que não vai à escola? Porque a família é omissa? Às vezes tem coisas ainda mais complicadas, né? Na administração, a gente começa a falar da pirâmide de Maslow, né? Que tem as questões, cada um tem que fazer. E tem uma questão que é a segurança básica. Então a primeira coisa é a alimentação, subsistência, habitação. Educação entra depois disso. Por mais que às vezes nós tenhamos locais como a cidade do Rio de Janeiro, que é a sua rede municipal, declaradamente trouxe uma informação no último encontro nacional de conselheiros de alimentação escolar, que 60% das crianças da rede municipal têm a escola como local de principal alimentação do dia ou única alimentação do dia, para o seu dia a dia. A gente está falando de uma capital. São Paulo não vai ficar muito distante disso, né? Muitas crianças vêm para a escola, a criança vai para a escola para comer. Pode ser uma fala depreciativa, mas é uma fala que traz vários elementos. Como é que aquela comunidade se relaciona? Quais as condições daquela comunidade? Né? O chamado acesso à permanência, né? Quando a permanência é necessária. E aí voltamos à formação. Ter esse olhar é necessário. O gestor educacional ele precisa ter esse olhar. Seguir somente o que está na legislação. Não veio para a escola, notifica o conselho tutelar, tá tudo certo. Muitas vezes não é isso. A família precisa de um apoio maior do que somente uma notificação. Os próprios conselheiros tutelares têm mudado essa questão e em breve vamos ter um conselheiro tutelar aqui conosco. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Não é somente notificar a família, mas o que ela precisa para ser apoiada, o que ela necessita para ter ali o seu dia a dia. E isso é uma questão necessária na nossa formação enquanto gestor educacional, né? Sair daquela história do que é o papel da escola. Discutir o que é o papel da escola. E aí eu trago uma reflexão a todos nós. Qual o papel atual da escola? É somente aprendizagem? É somente eu falar a criança que vem e aqui faltou? O que bagunça e o que não bagunça? O que está quietinho ali no fundo está tudo certo? A gente já vai no direto. Aquele quietinho que está no fundo, muitas vezes, tem muita coisa escondida.
alguma dificuldade de aprendizagem, alguma discordância do que está acontecendo, alguma situação de exclusão que ele está sofrendo e ninguém comentou. Ah, mas ele está quietinho, está sorrindo. Será que ele está sorrindo? Vale a gente verificar. Porque os casos que a gente costuma falar dos alunos que brigam, das crianças que têm ali algumas discussões, esses chamam a atenção. A gente precisa olhar para todos. E essa formação enquanto gestor, a gente precisa ter esse olhar, né? E também levar o professor para ter esse olhar. Não é levar o professor e falar, cadê, professor? Cadê a entrega daquele caso? Mas vamos acompanhar a aula, vamos ver o que está acontecendo em sala de aula, vamos trabalhar um pouquinho também com gestão de sala de aula, pois nem todo professor teve isso na faculdade, nem todos tiveram essa visão. A gente precisa também ter esse papel humanizador. Passamos por uma pandemia recente aí. Ainda existem algumas coisas, mas passamos por uma pandemia recente. Ela nos trouxe a necessidade socioemocional, mas parece que já esquecemos. Então a gente precisa voltar a essa questão, precisamos trabalhar essa questão, trazer as pessoas para mais perto da escola. A gente sabe que as rotinas não são fáceis, né? Isso porque a gente está falando da cidade de São Paulo. Talvez no interior, uma cidade menor, seja mais simples. As relações são mais simples, porque você sai da escola, ali na esquina você encontra o vizinho, que por acaso é o pai do aluno, né? Mas aqui em São Paulo também você vai encontrar isso. Sobretudo nas regiões mais periféricas, que a criança está na escola. E se você for profissional de educação, trabalhar na região e também conviver com a região, viver na região, a gente vai percebendo isso, que são as chamadas relações ocultas, né? O chamado currículo oculto, aquilo que acontece na escola e ninguém registra, a gente precisa registrar. Esse currículo oculto, que nada mais é do que a criança veio para a escola, veio lá ter uma disciplina de português, vamos ter ali algum texto de escrita, vamos falar sobre uma música, a criança faz ali uma produção até muito bacana, mas não é o que ele produz no dia a dia, não é o que ele escuta no dia a dia. Esse é o currículo oculto. A gente precisa também ouvir mais o que está acontecendo com essa comunidade, trazer mais para perto, né? E não é simplificar currículo, não é retirar coisas do currículo, não é retirar, por exemplo, comemorações importantes para aquela comunidade, né? Passamos aí um período aí de festa junina, festa julina, né? Teve uma discussão, tira ou não tira das escolas, tem uma lei nacional, porque festa junina, ela é, na verdade, uma comemoração nacional, ela é uma festividade nacional, né? Até porque a gente sabe que no Nordeste ela é realmente uma realidade regional, né? E temos em São Paulo, em outros locais, muitas pessoas que vêm oriundas dessas regiões, né? E muitas escolas que praticam a festa junina nem faz essa relação, mas é esperada pela comunidade. A gente pode tornar essas questões mais significativas, mas sem retirar, só ressignificar. Por que eu vou retirar algo que é muito presente daquela comunidade? Por que 40 anos que passa numa escola eu vou retirar uma festa junina? Só porque alguém falou que está no currículo? Vamos reler esse currículo. Sempre tem uma segunda linha que alguém não comentou, que alguém não leu melhor, né? Não é nem uma segunda página, a segunda linha mesmo. Então vamos para a segunda linha, vamos ver o que tem ali, vamos conversar, vamos dialogar. Não vamos naquela estrutura que, não pode agora a letra bastão, agora tem que ser a letra cursiva, não pode ser a letra cursiva, tem que ser a letra bastão. Vamos superar essas discussões que nada agregam, só separam, só distanciam aí a criança, a família e todo mundo aí da escola, né? Vamos para o prático, né? O que a gente precisa fazer para o nosso dia a dia, como essa criança ela ter uma autonomia. E é isso que é uma formação gestora, porque nós vamos formar outros profissionais de educação na escola. O gestor também ele forma não somente o professor, mas o quadro de apoio, aquele que abre o portão, aquele que é o vigia da escola, aquele que faz a documentação na secretaria, né? Aqueles que fazem a vigilância noturna da escola, aqueles que às vezes preparam a alimentação, faz a limpeza. Mas eles são terceirizados ou não, eles são profissionais na escola. O profissional na escola é profissional de educação. Por mais técnico, por mais específico o serviço, ele está lidando com criança, com adolescente, com bebê, com educando, né? Então a gente vai até usar esse nome educando nos demais programas, para todas as questões. Mas enfim, ele está lidando com criança, com a comunidade. Então ele é um profissional de educação. Por mais que a profissão dele não tenha preparado para falar o que é pedagogia, mas ele está lidando com o dia a dia, com orientação,
Aquela pessoa que faz a limpeza do banheiro fica muito chateada quando acabou de limpar o banheiro, chega uma criança lá e espalha papel higiênico no banheiro inteiro, né? Primeira coisa, ô moleque, agora, moço, volta aqui, criança, e explica como é que se usa o espaço. Essa é uma questão educadora, né? Por que a criança fez aquilo? É uma graça, fez ali, quis fazer uma pirraça. Todo mundo faz uma pirraça. Adultos também fazem, né? Mas a gente vai vendo o que é bacana e o que não é bacana. E cabe a quem estiver na escola orientar. A escola não é um espaço de fiscalização. É um espaço de aprendizagem, de orientação, de construção. É isso que precisamos ter, cada vez mais, né? Então, a gente traz aqui para vocês a necessidade que o gestor educacional precisa ter formação. Ela precisa ser feita pelas entes federativos, seja município, estado ou união. Precisa considerar o horário de trabalho. Precisamos que todos os gestores educacionais tenham horários em local de livre escolha para suas próprias formações e escolhas, né? Precisamos considerar que essas formações, elas são necessárias e precisa ter o tempo para isso, e esse tempo precisa ser considerado que quando ele está fora da escola por formação, alguém está lá para fazer a atividade. Não adianta chamar o gestor, seja diretor, supervisor. Não falei um pouquinho dele, vamos falar daqui a pouquinho. Né? Supervisor, assistente, coordenador, diretor, ir para uma formação e o bicho está pegando na escola. Ele está aqui na formação olhando o WhatsApp. Como é que está aí? Como é que está aí? É assim que acontece? Né? Eu conheço bem porque a gente faz isso. Mas a gente não deve fazer mais. A gente precisa ter a segurança que vai para um espaço, estarmos lá. Ter alguém em nosso lugar. Para isso, precisamos aumentar o nosso quadro de recursos humanos nas escolas. Precisamos repensar o serviço que as unidades escolares fazem e o que é significativo, o que cabe a um órgão intermediário ou central de uma Secretaria de Educação, né, ou de um departamento de educação. Precisamos ter isso muito claro. Para que esse gestor educacional ele não seja só burocrata, só pedagógico, ou ele só tenha uma formação para ali dizer que teve uma formação, mas que ela seja significativa, que ela possa retornar para o ambiente do chão da escola e poder ser aplicada. Como para que esse gestor repense as suas práticas, né? E quando eu falo isso, eu também repenso minhas práticas diariamente. E a gente precisa ter esse espaço, esse respiro para isso, né? O supervisor escolar, ou supervisor educacional, ou inspetor escolar, depende aí da região, né? Tem uma região que tem nome desse, tá? Ele acompanha a escola, ele não diretora nem coordena, mas ele orienta, ele faz assistência em relação a isso. Ele traz outros olhares. Para isso, ele tem que ter uma formação muito sólida. O Jason, nos últimos programas, trouxe essa questão, que se lida com várias frentes enquanto supervisor escolar. Não é somente aquela uma vez que vai na semana ou uma vez mensal que vai na escola. Ele precisa também acompanhar vários processos, desde a educação infantil até o ensino médio. Da escola pública à escola particular. Então, o universo é vasto, né? Se a gente falou que o diretor precisa ter formações de nutricionista, contabilidade, entre outras, o supervisor tem que ter essas e outras mais, né? Para que, sobretudo, o seu trabalho ele possa ter segurança. Então, precisa ter formação e um quadro de apoio nas diretorias regionais de educação, nas delegacias de ensino, secretarias municipais de educação, enfim, os nomes vão mudando, mas que apoiem ele para esta formação, que tenham essas pessoas que tragam esse subsídio, esse suporte para o trabalho também do supervisor escolar. Não basta só a formação, ele não vai fazer tudo. Nenhum gestor educacional, nenhum profissional de educação é múltiplo para tudo isso, mas precisa ter suportes, pessoas e equipes preparadas para dar esse suporte para que o trabalho com a criança seja cada vez mais seguro, com maior qualidade e, sobretudo, uma educação permanente, como já se dizia Delors, né, em educação aí pelo século XXI, né? Esse é o Expresso Educacional, né, gravado aqui no estúdio EP76, né? Ficamos
hoje por aqui, mas acompanhe nossos próximos programas. Vamos falar de coisas específicas e assuntos e temas essenciais para a educação. Um abraço. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cris Chesnick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.